Olá, meninos e meninas, como vocês estão? Tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Nós estamos tratando de liderança unifocal, liderança multifocal. Lembrando que o tema desse ano, né? Do nono ano, é justamente como se fazer um líder, não é? A gente está trabalhando justamente essa questão da liderança. E eu sempre gosto de enfatizar que ser líder não quer dizer ser chefe. Ser líder não quer dizer ser o manda-chuva, como muita gente falava no, no passado, né? Não é aquela pessoa mandona, não é aquela pessoa que impõe os seus desejos e os demais obedecem, né? Isso aí são coisas que ficaram no passado, apesar de que muitas pessoas ainda hoje não conseguem diferenciar um líder de um chefe, um líder de uma pessoa que manda, não é? De um mandão, na verdade. Tem gente que acredita que esse tipo de, de liderança, entre aspas, que trabalha com a imposição, é que deve ser respeitado e isso é ultrapassado, né? Tanto é que vocês com certeza já veem em muitos lugares os termos colaboradores, nossos associados, as grandes empresas elas já trabalham com essas nomenclaturas porque elas querem tirar um pouco dessa questão de que o outro é subordinado, né? Entretanto, existem coisas que só são de fachada, né? Existem pessoas que trabalham dessa forma somente no nome. Tratam os seus empregados, né? Quando eu falo empregados, porque têm um vínculo empregatício, como colaboradores, como associados, enfim, vão usando determinadas nomenclaturas, mas que de fato isso não acontece na prática, é só um nome. Então, a gente vai ver agora, nessa aula, que é desvendando os códigos da liderança multifocal. A gente vai focar muito para vocês conseguirem identificar, de fato, conseguirem diferenciar, né? E identificar quais são as ações que permeiam e pertencem à liderança multifocal, que é essa liderança participativa, que é essa liderança que você consegue observar os fatos e as ações e as coisas que acontecem no dia a dia com diversos olhares. Então, essa dinâmica desvendando o enigma da liderança multifocal, vocês vão pensar, né, nas diferenças entre um líder unifocal e um líder multifocal. Então, ele faz um convite, né? É uma pergunta que é um convite. Vamos pensar nas diferenças entre líder unifocal e líder multifocal. Então, aqui nós vamos ver essas diferenças. Ó. Um líder unifocal, ele costuma, na verdade, ele não aprendeu a pensar antes de agir e reagir. Então, é aquela coisa que as pessoas, elas não pensam antes, não refletem antes, fazem as coisas subitamente, né? Como diz a história, de sopetão. Você tá aqui, de repente você se vê diante de uma situação e você simplesmente age ou reage por impulso. Você não tem um momento de reflexão. E essa reflexão, gente, não precisa ela ser algo que vai levar anos e anos-luz você pensando, não. Podem ser pensamentos e reflexões muito rápidas. E ali, questões de segundos, você consegue ter um momento de lucidez para pensar um pouquinho assim, dizer, eu vou tomar essa atitude, qual vai ser a consequência disso? Vai ser bom ou ruim? Então, já o líder multifocal, ele pensa antes de agir e reagir. Vejam bem a diferença, né? Então, uma pessoa que exerce essa liderança, ela já tem esse diferencial de pensar, refletir antes. Então, só o fato de você dizer assim, vou fazer isso bem aqui, será que se fosse comigo eu ia gostar? Aí você já tem uma ação diferente. Então, o líder unifocal, ele pensa apenas em si mesmo. Já o líder multifocal,
Ele sabe se colocar no lugar do outro. Veja a diferença. Eu nem tinha visto, nem tinha lido, mas eu já falei antes, ó. Será que se fosse comigo eu ia gostar? Já ia se colocando no lugar do outro. Ou será que a pessoa está assim chateada, com raiva? O que pode ter acontecido com ela? Não, ou se você usa esse olhar unifocal, você diz assim, que mulher chata, ou que pessoa chata, mal educada, grosseira. Você não teve um momento de reflexão para dizer, meu Deus, o que terá levado essa pessoa a estar assim? Então, tudo são diferenças de pensamentos, né? De atitudes, de ações. Então, o líder unifocal, ele não tolera os erros do outro. Ele não tolera, ele observa logo, ele bota o dedo na ferida, né? E o líder multifocal, ele sabe ser tolerante com os erros do outro. Então, é aquela coisa aqui, se eu errei, nossa, isso aí é um... Não, se eu errei, eu tenho sempre uma desculpa. Foi isso, foi aquilo que aconteceu. Não, é porque o outro foi quem me levou a errar. Geralmente, nunca é você o culpado. Mas quando Como os dados móveis estão desativados, o erro é acontece necessário com ativar outro, o Wi-Fi e conectar-se a uma rede primeiro. gente, desculpa, eu não sei nem como foi que essa coisinha entrou aqui, porque eu tô até sem internet. Eu desligo a internet para gravar o áudio para vocês, né, o vídeo. Mas vou continuar, certo? É a minha assistente Google dando aí o ar da sua graça. Mas vamos lá. Então, como eu estava falando, quando um líder unifocal, ele vê o erro do outro, ele trata logo de apontar o dedo, de mostrar o erro. Ele, em média, ele nunca consegue contornar a situação, tá certo? Ele não consegue. E ele faz, às vezes, até com que os outros se sintam mal com essa situação. Então, o líder unifocal, ele age de maneira reativa e com agressividade. Ele é grosseiro muitas vezes, ele reage muito mal a determinadas situações. Ele não consegue ter cautela, ter calma para poder resolver as coisas, sabe? E já o líder multifocal, ele busca sempre enfrentar a sua impulsividade e agressividade. Isso não quer dizer que a pessoa nunca seja grosseira, porque em algumas situações a gente pode até ser, não é? Mas a gente tem que tentar não ser. É essa a questão. E se for, imediatamente tentar reparar o erro, sabe? Tentar reparar, pedir desculpa, observar, porque às vezes pode acontecer. Seria muito bom que isso não acontecesse nunca, né? Eu, por exemplo, eu vou ser bem sincera com vocês, eu adotei essa postura há muitos anos, de tentar nunca ser grosseira com os outros. Isso não quer dizer que vez por outra a gente não seja, porque é da natureza humana às vezes errar, né? Às vezes não, a gente erra. Mas acima de tudo é importante reconhecer o erro e tentar reparar esse erro. Então, o líder unifocal, essa pessoa que tem só esse olhar unifocal, ele não consegue, né? A maioria das vezes ele é grosseiro mesmo. E a vez por outra ele ainda consegue pedir uma desculpazinha ali, mas a cor muito superficial. Viu, gente? Ele diminui o outro, acreditando que ele não tem muito a oferecer. Então, quanto maior... Olha, o líder unifocal é aquela pessoa que ele pisa no outro mesmo para poder crescer, sabe? Ele gosta de querer ali se mostrar e tudo. E ele não está se importando muito com quem é que vai estar na frente dele, não. Então, ele diminui o outro mesmo. E o líder multifocal, não, ele aposta até mesmo naquele que acha que não tem muito a oferecer. Então, ele vai buscar, ele dá sempre um jeito de resgatar aquela pessoa que às vezes está se sentindo inferiorizada e ele valoriza. Então, essa política de valorização dos demais é muito a cara da liderança multifocal, porque o líder multifocal, ele entende que ele não consegue construir nada só, ele precisa dos outros, ele vai precisar do apoio e da colaboração de todos, né? E, gente, isso aqui não é só em termos de mercado de trabalho, não. É em todos os lugares, né? Isso aí
vai estar presente nas famílias, nas relações sociais, nas relações de amizade, no trabalho, nas escolas, nas universidades, em todos os lugares, tá certo? O líder unifocal, ele impõe as suas ideias, acha que elas são sempre as melhores. Já na liderança multifocal, você sabe ouvir a opinião do outro, ainda que você não concorde com ela. Tipo assim, na liderança unifocal, eu acho que a minha ideia é a melhor e que não existe outra, né? E quando eu me torno um líder multifocal, eu dou ouvido a todos os outros, eu escuto as ideias. Eu posso até não concordar com algumas ideias, mas eu vou dar oportunidade para todo mundo falar e expor suas ideias. Eu tenho facilidade em abraçar ideias dos outros que são boas, que são tão boas quanto as minhas, que são melhores do que as minhas. E às vezes eu posso até não concordar com ela, mas eu dou espaço e aí eu explico, eu coloco as minhas opiniões sem machucar as pessoas, sabe? E a liderança unifocal, ela exige muito o que o outro não pode dar. Às vezes eu quero porque quero que você dê conta de uma coisa que você não tem condição de dar, eu não quero nem saber. E se você não me der, eu lhe critico, eu lhe diminuo, sabe? E a liderança multifocal, ela respeita os limites de cada pessoa. Porque cada pessoa tem os seus limites. E também, cada pessoa tem um tipo de inteligência. Nem sempre aquilo que eu acho que a pessoa tem que saber, ela sabe. E não é o fato de eu achar que ela deve saber que vai mudar isso. Então, eu tenho que aproveitar o que é bom em cada um. Porque cada pessoa tem muito, muito a contribuir, não é? E não necessariamente com aquilo que eu acho que deva ser, mas com o que de fato ela tem de bacana para oferecer. E o líder unifocal, ele critica as falhas e aponta as imperfeições que enxerga no outro, buscando com isso fazê-lo mudar. Então ele trabalha em cima das falhas o tempo inteiro, a liderança unifocal. A liderança multifocal não, ela aprende a elogiar antes de criticar e sabe como realizar uma crítica, valorizando em vez de diminuir o outro. Então, quem é líder multifocal, ele não vai trabalhar no erro, ele vai trabalhar nos acertos, ele vai sempre exacerbar o que o outro tem de bom, ele vai trazer, ele vai enaltecer o que o outro tem. E se ele faz uma crítica, é de uma forma construtiva, para melhorar, para dar boas ideias, sabe? E nunca só crítica apontando as falhas e os defeitos, as imperfeições, e ele nem dá, como é que eu posso dizer, nenhuma alternativa, ele não ajuda, porque tem gente que faz a crítica só para destruir mesmo, e não para construir, não é? O líder unifocal, ele nunca reconhece seus erros, ele, como eu já tinha falado antes, ele não acredita que erra de jeito nenhum, né? Os outros erram, mas ele não. E o líder multifocal, ele tem coragem de reconhecer seus erros. E o líder unifocal, ele exclui, ignora e menospreza o outro, quando este o decepciona. E outra coisa, ele tem uma... Além disso, não está colocado aqui, mas geralmente são pessoas muito rancorosas, são pessoas que não conseguem perdoar, não conseguem se desfazer dessa questão da raiva, da mágoa, né? Então, quando alguém faz alguma coisa que não agrada a pessoa que é líder unifocal, ela não esquece aquilo ali, não. Ela vai lhe caçar até lhe dar o troco, entendeu? E o líder multifocal, não. Ele continua a apostar no outro, mesmo quando este o decepciona. Às vezes o outro lhe decepciona, mas mesmo assim você consegue manter uma boa relação, tentar melhorar, tentar construir, não é? E eu acho que a gente pode aprender a ser líder multifocal. É algo que a gente consegue. Agora, se a pessoa realmente quiser, se a pessoa não quiser, aí não adianta, infelizmente. E eu acho que isso tem a ver muito assim com caráter também, sabe, gente? É isso. Agora,
depois dessa explanação toda, vocês vão fazer um exercício que são coisas que acontecem no normal, assim, da vida. São atitudes e acontecimentos e que vocês vão identificar se eles estão dentro da liderança unifocal ou se estão dentro da liderança multifocal e vão justificar o porquê. Vou mostrar aqui para vocês que é o que vai estar na tarefa de vocês, bem rapidinho, porque já falei demais, né? Aqui, ó. Vamos analisar algumas frases reflexivas e apontar o tipo de liderança relacionada a ela. Então, bem aqui tem o primeiro exemplo, ó, em amarelo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, pensar dessa forma é uma característica de um líder unifocal ou multifocal. Por quê? É claro que é. O que vocês acham? É de uma liderança unifocal. É porque assim, ó, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu vou ter que dar o troco, é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, essa é uma frase de um líder unifocal, pois apresenta um pensamento pautado na reação imediatista, no bateu, levou, na impulsividade, que desconsidera a possibilidade de se colocar no lugar do outro e de entender que ninguém nos fere sem antes ter sido ferido também. Então, aquela história, você não considera. Se a pessoa lhe feriu, ela já foi ferida antes. Então, você não considera isso, você não reflete isso. Você está mais no imediatismo. Então, vocês vão pegar todas essas frases que tem assim, ó. Liderança é fazer o que é certo quando ninguém está olhando. A grama do vizinho é sempre mais verde. Conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu apenas me lembro. Envolva-me e eu aprendo. Aí a outra. O maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai força da sua humildade e experiência da sua fragilidade. A outra frase aqui. Liderança é ação e não posição. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Pequenos riachos fazem grandes rios. Uma andorinha só não faz verão. Então, todas essas frases, vocês vão dizer qual tipo de liderança ela pertence e vão dizer o porquê, né? Vocês vão ter que justificar o porquê. E depois você vai registrar em uma frase o que você aprendeu com essa atividade, tá certo? Então, a tarefa é essa que vocês vão fazer. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido consigam identificar e diferenciar um tipo de liderança da outra, tá certo? Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.